Meus queridos e minhas queridas, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é o Felipe Castanho, o seu professor de História, e hoje eu quero conversar com vocês sobre o porquê a África é chamada de o berço da humanidade. Vamos lá? Bom, a África é chamada de o berço da humanidade, de uma forma muito objetiva, a resposta é porque os primeiros vestígios de surgimento do homem foram encontrados lá. Antes de tudo, mas antes da gente aprofundar a resposta, eu quero deixar algo bem claro. A história é uma ciência, é a ciência que estuda o homem no seu tempo. Enquanto ciência, as ciências como um todo, elas trabalham com uma explicação sobre o surgimento do homem com uma teoria chamada de teoria evolucionista, ou evolucionismo, enfim. Existem diferentes formas de nomear nessa teoria. A teoria evolucionista, ela prega que o homem possui uma ancestralidade, né, num reino animal, e essa ancestralidade foi evoluindo com o passar do tempo. É importante ressaltar que a teoria evolucionista, ela não diz que o homem veio do macaco. É muito comum aí dizer, mas a ciência diz que o homem veio do macaco, então o macaco um dia vai virar homem? Não. Não, você é burro, cara, que loucura. O que a ciência diz é que os nossos ancestrais eram parecidos, similares do ponto de vista genético com os nossos ancestrais e com o homem, ok? Então, para deixar isso muito claro, no que diz respeito à teoria evolucionista, são as ciências que vão dar conta disso. Já do outro lado, nós temos a chamada teoria criacionista, que não é o nosso caso aqui de objeto de estudo hoje, e na verdade a ciência muito pouco trata sobre a teoria criacionista, porque ela é uma teoria que é pertinente à religião. Dependendo da religião, a gente pode ter uma teoria criacionista, né? O criacionista vem do termo criação, né? Ou seja, e aí pressupõe que a humanidade ela não evoluiu, né? Ela, na verdade, foi criada por um Deus, por exemplo, como a Igreja Católica acredita. Não é o nosso caso aqui tratar sobre esse assunto, mas sim sobre a teoria evolucionista. Perfeito? Bom, a África é o berço da humanidade porque os primeiros vestígios, como eu já disse, da humanidade foram encontrados lá. Né? Os nossos ancestrais, o Australopithecus, foi encontrado lá. Foi uma fêmea, né, inclusive, que o paleontólogo que estava ali estudando, paleontólogo, só um abre aspas aqui, paleontólogo é o profissional responsável por estudar fósseis de outros períodos, né? Fósseis é o que sobra da gente depois de muitos milhares de anos, ok? E de outros animais também, como, por exemplo, os dinossauros. Bom, o paleontólogo estava ali, né, estudando um sítio arqueológico e ele se depara com esse fóssil, né, de uma fêmea, e no momento que ele descobre esse fóssil, ele estava escutando uma música dos Beatles chamada Lucy, né, que tem Lucy in the Sky with the... Bom, cantar, ainda bem que eu sou professor, cantar não é o meu forte, mas é uma música legal, recomendo aí, se vocês quiserem escutar, deixar um tempinho ela aqui de fundo. E aí ele estava escutando essa música e decidiu homenagear, enfim, dar o nome daquela ossada, daquele fóssil de Lucy. Né? E assim a gente tem o vestígio do nosso ancestral mais antigo que fica na África. De lá, gente, naturalmente, se encontrássemos, por exemplo, um fóssil em outro local que fosse mais antigo, então, perfeito, seria ele. Mas a gente ainda não encontrou, então sim, a África é o berço da humanidade, e pela própria forma como o ser humano se espalhou pelo mundo, além de ter encontrado o fóssil lá, tudo leva ao surgimento da humanidade na África. E de lá, como eu já disse, o ser humano vai para os outros continentes,
Ásia, Europa, a América, uma migração há muito tempo atrás, quando havia uma conexão de gelo, que eu esqueci o nome. Nossa, tô mal, hein? Enfim, e aí o ser humano vai se espalhar para o resto do mundo, nos outros continentes, e aí a gente vai ter povos tão diferentes, com até características físicas, porque o ser humano, conforme ele vai evoluindo, ele vai se adaptando aos meios também, como qualquer outro ser animal, por isso a teoria evolucionista está aí. Bom, é por isso que a África é chamada o berço da humanidade, e não é à toa que é um continente extremamente rico do ponto de vista da cultura, do ponto de vista histórico, né, da história. O continente africano é maravilhoso em todos os aspectos. Bom, a aula de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Abraços, até a próxima, fiquem bem, fiquem em paz.